Olá pessoal, tudo bem? Márcio Mocelin aqui e vamos iniciar uma playlist de resolução de exercícios de química, tudo bem? Então eu quero que você acompanhe aí todos os vídeos e quero que no final você seja um cara que saiba mais química, correto? Nesses vídeos aqui, uma observação rápida, nós não vamos ter vídeos de teoria, nós vamos ter só resolução de exercícios e vou tentar passar a teoria conforme eu vou resolvendo os exercícios, tá? Vai ser bem light, bem tranquilo, aquele pessoal assim que tá zerado na matéria mesmo, assim, poder ter um desenvolvimento, digamos assim, mais rápido, tudo bem? O primeiro assunto que nós vamos contemplar, então, nos nossos exercícios é matéria, substâncias e misturas, tá ok? Vamos começar com esse exercício da UFRRJ, Rural do Rio de Janeiro. Vamos ler juntos? Um dos critérios utilizados pelos químicos para classificar substâncias leva em consideração, principalmente, o tipo de elemento e o número de átomos desse elemento. Muitas propriedades são decorrentes dessas combinações. A tabela a seguir contém propriedades de algumas substâncias. Então, conforme você combina os elementos químicos, os átomos, a quantidade, você cria propriedades diferentes para cada uma das substâncias, tá? Essas propriedades, os cientistas, como eles estudam substâncias, eles entendem como essas propriedades se comportam, enfim, eles geralmente tabelam esses valores. E aqui a gente tem um exemplo para 3 substâncias conhecidas. Por exemplo, tem glicerina, eugenol e etanodiol. E tem 4 propriedades, Ponto de fusão, que é a temperatura que uma substância passa do estado do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, que é a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o gasoso. Densidade, que é uma medida, digamos assim, do quanto de massa você tem num determinado volume, tá bom? Daquela substância. E solubilidade em água, ou seja, o quanto que eu consigo dissolver em água, solubilizar em água aquela substância ou não, Então aqui, pessoal, aqui está bem qualitativo essa última propriedade. Está muito solúvel, insolúvel, pouco solúvel. Enfim, vamos lá. O item A, o que ele está pedindo? Em que estado físico se encontra a glicerina num dia muito frio com a temperatura próximo a 0 graus Celsius? É um exercício clássico, tá, pessoal? Clássico. Ele te deu uma determinada substância, uma determinada temperatura e quer que você fale se naquela temperatura, se você está no estado sólido, líquido ou gasoso. Qual estado físico você está, dado a substância e dado a temperatura, conhecendo, evidentemente, os pontos de fusão e ebulição daquela substância. Muito simples. Para isso, pessoal, então, assim, para a gente determinar o estado físico, a gente vai usar o recurso do quê? De olhar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, mas a gente vai fazer uma coisa chamada, assim, que eu chamo particularmente de régua dos estados físicos. O que é essa régua dos estados físicos? É você colocar sólido, líquido, gasoso, correto? E o que separa esses 3 elementos, os 2 itens que separam esses 3 elementos, são os pontos de fusão e ponto de ebulição. Como estamos falando da glicerina, nós vamos usar o 20 e o 290. Então veja se você entendeu aí. Eu tenho a separação entre sólido e líquido, 20 graus Celsius, a separação entre líquido e gasoso ocorre a 290 graus Celsius. Muito simples. E aqui essa régua você vai localizar a temperatura que ele deu. Ele falou assim, na temperatura X graus Celsius, vai ver se X está antes do 20, se está entre o 20 e o 290 ou se está depois do 290. Daí você vai ser capaz de dar sua resposta. No nosso exemplo, pessoal, ele falou assim, qual a temperatura da glicerina a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, próximo a 0 graus Celsius, é menor do que 20 graus Celsius. Então ele está na região de estado sólido. Muito simples. Então eu posso falar para você que a glicerina, próxima a 0 graus Celsius, está no estado sólido da matéria. Correto? Certinho. O item B, uma mistura de eugenol e glicerina pode ser separada por adição de água? Justifique. Ou seja, eu tenho uma mistura de 2 substâncias, tá? Eu tenho uma mistura de 2 substâncias. Essas substâncias, elas têm características, propriedades diferentes, conforme a gente está vendo a tabela, correto? E perguntou assim, se você coloca nessa mistura, adiciona água, você consegue separar esses elementos? E a resposta é
olhando a solubilidade em água? A resposta é, vamos lá, sim. Por quê? Porque uma das substâncias, a glicerina no caso, ela é muito solúvel em água. E a outra, o eugenol, é insolúvel em água. Então, dessa forma, quando você adiciona água, uma das substâncias vai solubilizar na água, vai virar soluto do solvente água, correto? E vai acabar se separando da outra substância inicial, que no caso era o eugenol. A glicerina vai virar um soluto da água, porque ela é muito solúvel em água, e vai acabar se separando do eugenol, que é insolúvel em água, por sua vez, correto? Então vamos lá. Então o que a gente tem que fazer? Devemos ver a solubilidade em água, porque a gente está adicionando água na sua mistura. Como a glicerina ela é muito solúvel, olha com o destaque para o muito solúvel, o eugenol não, a gente consegue, dessa forma, separar as duas substâncias, né? Separar essa mistura, correto? Muito simples de entender, muito simples de entender. Aqui nesse exercício, então, a gente trabalhou esse conceito de propriedades das substâncias. A gente meio que também mexeu aí com os estados físicos, conseguiu fazer um exercício clássico de falar qual estado físico determinada substância está a uma dada temperatura quando você conhece o ponto de fusão e ebulição, e entender um pouquinho sobre mistura e separação de misturas. Muito simples, tá? Espero que você tenha entendido e te vejo no próximo vídeo. Abraço!